Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. A partida entre a Juventus e o Sassuolo, uma partida que aconteceu em Turim, no estádio Allianz. E não sei vocês, mas eu fiquei muito surpreendido com a partida em si da Juve, que foi boa, apesar de algumas coisas que eu vou pontuar aqui ao longo da nossa conversa. Mas principalmente dois jogadores me surpreenderam assim, de forma muito expressiva. O primeiro deles, o Alex Sandro, que vinha sendo efusivamente criticado por atuações muito abaixo do que ele, inclusive, historicamente já apresentou com o próprio Allegri. Ele há 3 anos aí seguidos que ele, na Juventus, ele não vem conseguindo apresentar um nível satisfatório de atuações. Jogou bem contra o Sassuolo. E, além dele, o amado De Sciglio do Stefano, que entrou e não só jogou bem, mas chapelou, deu caneta. Impressionante o que De Sciglio... Assim, eu me assustei, até comentei isso com o Stefano no grupo que a gente tem. Eu falei assim, Stefano, acho que alguma coisa de errada não tá certa, porque o De Sciglio tá chapelando, cara. O De Sciglio, que é muitas vezes um jogador... Você vê como é que tá, como tá o nível do Sassuolo, né? Com um jogador desse entrar e chapelar o time inteiro, quase, né, cara? O jogo já tava 3-0, né? Então já o Sassuolo já tava entregue. Mas, de fato, assim... mesmo assim, né? O sistema defensivo da Juventus funcionou. Primeiro tempo eu achei que a Juve tinha muito espaço sobrando entre Locatelli e Zaccaria até chegar no Di Maria, que era o cara que tinha mais liberdade para flutuar ali e orbitar o Vlahovic. Di Maria, inclusive, fez uma partidaça e exigiu até mais. Mas se machucou, né? Se machucou aos quase 35 anos. Aquela intensidade dele do jogo, estava notório que ele ia lesionar. Outro que jogou muito bem foi o Mattia Perin, que para mim foi o goleiro da rodada, inclusive, o goleiro da primeira rodada. Que partida que fez o Perin. Foi pênalti no Vlahovic ou não? Teve polêmica, né? Cara, eu achei que foi. Eu achei que, assim, ali o ônus é todo do atacante, que ele tá de costas, protegendo a marcação, o zagueiro chega junto, fazendo a carga e puxa. É óbvio que ninguém é santo ali, vai ser puxado e não vai empurrar. Eu achei que foi. Eu achei meio assim, um pouquinho mandrake, assim, né? Aquela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Essa é uma malícia do Vlahovic, né? Eu achei assim, inclusive, ao meu ver, teve um pênalti bem antes no Alexandro, que infiltrou e foi agarrado, e o juiz não deu um pênalti mais assim, que normalmente não se marca na Itália, mas eu acho que caberia o VAR ter chamado para ver. Mas, enfim, a Juve, depois que conseguiu principalmente consertar os erros pontuais ali que tinha, essa distância de Locatelli e Zaccaria para o Di Maria, que percebeu isso e começou a aprofundar mais a linha que ele jogava para descer e ajudar um pouco mais. Zaccaria fez uma partidaça. Bremer muito seguro. Bonucci, depois de muito tempo, voltou a fazer uma boa partida, foi seguro. Danilo, sólido também defensivamente. O Alexandro não fez uma partida espetacular, mas para o nível que ele estava de atuação anterior, para mim, chega a ser uma coisa que salta aos olhos. Vlahovic incansável enquanto não fez o gol, e principalmente depois que fez o gol de pênalti, deu confiança para ele conseguiu deslanchar o seu futebol. E o Di Maria, né? O Di Maria, que é o talento absurdo, que o gol que ele fez assim, com o passe do Alexandro foi um golaço. Pena que não foi direto, né? Ele bateu, a bola ainda quicou antes de entrar, né? Ele bateu meio não pegou um gol meio esquisito, né? Plasticamente foi bonito, mas o senhor Concili também deu uma mãozinha, assim. Tomou uma bola, estava meio adiantado, né? Ele meio que errou, meio que não, ele errou o tempo de bola também. Mas assim, do lado do Sassuolo, gostei, né? Eu achei que o Berardi fez o que dava para fazer ali, tentou de alguma forma ajudar, mas era complicado, só tinha ele era a referência. O Sassuolo, que com o Dionisi tende a pressionar as equipes para retomar a bola
rapidamente não conseguiu fazer isso, ou então não quis fazer isso, dava só os gatilhos, esperava a Juventus chegar mais e não conseguia. Matheus Henrique teve uma partida, acho que dos meio-campistas... O Stefano não concorda. Eu acho que o Matheus Henrique ali foi o jogador do meio-campo que não foi o jogador pior. Eu acho que o meio-campo do Sassuolo em si deixou muito a desejar, mas eu acho que o Matheus Henrique, eu salvaria o Matheus Henrique. Ele é muito bom jogador. Mas, de novo, né, o sistema defensivo do Sassuolo... do Sassuolo para utilizar o Matheus Henrique, mas ele é muito bom jogador. E o André Consigli no primeiro gol, que ao meu ver também, eu concordo com o Bruno, ele falhou ali no tempo de bola. E o Ferrari, né, que foi quem fez o pênalti no Vlahovic, discutível ou não, foi ele que fez. Então, assim... e o Torsved, que se esperava ele jogar muito mais do que ele jogou, começou jogando, não foi bem, e depois, com o jogo já perdido, o Dionísio, enfim, colocou o Raspadori, que também não conseguiu fazer uma boa partida. Aí eu passo a fala aí para vocês. Não, e assim, eu vou pontuar assim, de forma bem simplificada. Esse jogo só serviu para mostrar que a Juventus, se tiver todos os jogadores, né, que contratou em alto nível, pode ser que conquiste aí uma vaga para Champions, mas o problema da Juventus é que contratou o Pogba não vai jogar. O Di Maria entrou e machucou. A Juventus, hoje a Juventus nada mais é que um Sassuolo que perdeu para a Juventus por 3-0. Se tiver o elenco todo tinindo, a Juventus é candidata ao título. Hoje, o elenco não passa o Sassuolo. A realidade é essa. Infelizmente, eu queria muito que a Juventus tivesse Pogba jogando, tivesse Di Maria jogando, todo mundo voando. Mas não é o que está acontecendo, não é o que vai acontecer. Infelizmente, deu azar. A Juventus deu azar. A realidade é essa. Um azar absurdo. Com dois jogadores assim, mais benquichos pelo mercado, que seriam o Pogba, que só deu certo na Juventus, e o Di Maria, que não lembro de deu certo, mas, de toda forma, eu acredito mesmo que a Juventus, com essas são perdas que são inestimáveis. É inacreditável o azar da Juventus. Perdeu o Dybala, perdeu... Não, nem falo Morata, né? Morata não é uma perda, é um ganho para a Juventus ele ter saído. Poderia perder o Rabiot, né? Rabiot. Enzo gosta muito de perder o Rabiot, né, Enzo? Não, essa aí eu deixo para os milanistas, mas eu discordo pontualmente de você. Eu acho que a Juventus... Primeiro ponto que eu discordo de você, Di Maria jogou aonde? Jogou no Real Madrid, inclusive deu passe para título de Champions League. Eu acho que contextualmente... o Di Maria machucou, mas o contexto do jogo era fato que ele poderia incorrer nesse risco. Ele exigiu muito dele por muito tempo, um jogador de quase 35 anos. De fato, ele foi além da conta. Mas, graças a Deus, não vai ser uma lesão, não foi uma lesão séria, foi de baixo grau, 20 dias fora. Mas eu acho que compromete já. Mas compromete já a qualidade ofensiva, porque você já tem um Chiesa machucado há um bom tempo também. Né? Isso é um fato. O Chiesa volta em outubro, já tá fazendo trabalho com regenerativo, né? Ele já não está mais totalmente fora de atividade, né? Ele já está, inclusive, correndo,
tá fazendo exercício, mas ainda não pode atuar em partidas, até porque corre o risco ainda dele voltar a ter a lesão, né? Foi uma lesão séria de ligamento e tal. Vamos lá. O Pogba é o caso que está ainda meio nebuloso, porque ele teve um problema no menisco, que lá nos Estados Unidos foi avaliado, falaram que era indicado ele fazer cirurgia, aí depois ele foi reavaliado na França, e aí optou por fazer um trabalho fisioterápico para ver se surte efeito, e aí não se sabe de fato se vai ou não vai, se é muito grave ou não é grave, mas a expectativa é que ele fique entre 1 a 2 meses fora, né? Já está correndo esse prazo, óbvio, isso quando a lesão aconteceu na pré-temporada. São 2 perdas técnicas, mas a Juventus, por exemplo, pegou um dos melhores jogadores da Liga Europa, se não o melhor, que foi o Kostic, que é um bom jogador. Kostic, sim. Muito bom jogador mesmo. Ainda vai precisar da adaptação. Não é o Di Maria, não é o Pogba, mas é um bom jogador, ao meu ver, na minha avaliação. Tem o Vlahovic, que é um baita de um atacante. Não acho que a Juventus seja um Sassuolo, não. Acho que a Juventus é... Tá para vender o De Ligt, né? O De Ligt tá muito perto disso aí, né? Já vendeu. O De Ligt, tanto é que o De Ligt, a saída do De Ligt foi quem propiciou a chegada do Bremer, que foi sim, é verdade. Foi o melhor defensor da temporada passada pelo Torino. Eu acho que a Juventus ainda tem problemas sérios, principalmente na lateral esquerda. Essa sim. Por isso que eu falo, o Alexandro, na última partida, eu fiquei assim surpreso positivamente, porque ele fez uma partida que ele vinha na direita não tem problema nenhum. Oi? Na direita não tem problema nenhum. Eu acho que o Danilo, defensivamente, ele é bom. Ofensivamente, eu já tenho várias de salvo. Não, o Chile é reserva, é backup, é para uso, assim, para uso. E o Pellegrini também na lateral esquerda, né? O menino. O Pellegrini saiu, foi emprestado para o Frankfurt justamente porque o Kostic veio. Acho que rolou essa. Então, assim, tem só o Alexandre. Verdade. Tinha o Cambiaso, emprestaram para o Bolonha. Então, eu acho que, assim, nesse mercado, nesse final de mercado, acho que a Juventus deveria, talvez, eu faria isso, ir buscar um lateral esquerdo. Você pegou no ponto certo. Para mim, a Juventus tem o melhor elenco. Só que o Cambiaso ter saído e não ter sido aproveitado, para mim, assim, foi um... bola esse Cambiaso, hein? Perfeito. Então, o Renan tá gostando. Então, Stefano, é justamente, inclusive, o que a gente vinha conversando, né, em off. Eu acho que o Cambiaso não ter sido aproveitado já sabendo que o Pellegrini ia sair, eu acho que foi uma mancada, assim. Eu acho que foi um erro pontual da gestão que, ao meu ver, está fazendo um bom trabalho justamente para limpar a bagunça que foi feita pelo Paratici. Rabiot, que não saiu, mas estava muito perto. Arthur, Bentancur. Né? Bentancur eu concordo, mas Rabiot... Não, as besteiras. Eu acho que, assim, se o Rabiot saísse, realmente ia ser outra coisa que seria um ponto positivo para a gestão atual. Tá tirando os jogadores que foram superfaturados, assim. Então, assim, só para não me estender só na Juve, porque teve o Sassuolo do outro lado. Mas eu acho que ainda assim é uma equipe competitiva, mesmo com as perdas. Ainda tá para chegar o Depay, que está muito próximo de fechar negócio. Se chegar, é um baita reforço. Apesar da gente saber que ele tem vários problemas aí físicos conhecidos, mas é um baita reforço. E, assim, se com essas lesões, que são momentâneas, espero, não é o elenco mais forte, mas eu acho que mais do que a temporada passada, a Juventus briga, sim. Tá no bolo ali dos 4 que vão brigar pelo título, assim, e mostrou isso, de fato, na partida contra o Sassuolo, apesar também do Sassuolo estava bem enfraquecido. Né? A mesma situação do Verona, né, Sassuolo? Mesma situação do Verona. Sim, mas eu acho que o Verona ainda tá pior, mas o Sassuolo eu concordo. Sim. Tá bem, ainda mais agora saindo do raspador. Tá triste. Se saiu o Fratesi, então, meu Deus do céu, é a mesma coisa que eu falei do Tamese e do Illich pro Verona. Se saiu o Fratesi do Sassuolo junto com o Raspador, fecha a casinha lá, porque vai ser complicado. Não, eles vão... É certo, é praticamente certo que eles vão cair. Se o Pinamonti não resolver a situação, porque eu não sei definitivamente porque o Dionísio insiste aí no Defrel.
Porque o Fraco demais o Pinamonti Defrel. é muito mais jogador do que o Defrel. Sim. Né? Então, E eles têm o Pinamonti, né? Que inclusive entrou no é jogo. uma incógnita, um ponto de interrogação enorme. E eles têm o Pinamonti, né? Que acabou de chegar e entrou no segundo tempo, né? Mas já estava também com o jogo. Mas o Defrel nunca deu certo em lugar nenhum, então vai ser uma eterna incógnita, né? Exatamente. O Defrel, ele é aquele jogador que, assim, o jogo finalizando, você precisa dar um susto em alguém, você coloca o Defrel. Inclusive, Você põe ele para trancar tudo, né? Inclusive, alguns jogos da temporada passada que o Sassuolo conseguiu empatar jogo e tal, não sei o que, o Defrel entrou e até ajudou, mas assim, não consigo contar com ele como titular. Não é. Cara, Defrel é o jogador do Frosinone. Desculpa aí, Bernardo, mas Defrel não é jogador de Lega Serie A, Tim. Não adianta em convencer disso. O Defrel é um bom atacante. E bom atacante a gente tem aí inúmeros. Então não é o caso. Não é o caso. Eu acho que foi uma péssima escolha do Dionisi. Péssima escolha. E o Sassuolo, começou a partida sem o Raspadori, o Pinamonti estava no banco, óbvio, acabou de chegar, e sem o Maxime Lopes, que para mim também é uma peça muito, muito importante para o funcionamento do meio-campo do Sassuolo. Fratesi e Maxime Lopes funcionam muito bem. Já o meio-campo que foi escolhido pelo Dionisi não funcionou. Então, assim, sei não. O Tolian jogou bem. O Tolian entrou e jogou bem, inclusive. O Tolian é o que é no lugar do Mudo. O Ayan, você quis dizer, né? Não, o Tolian. O Tolian. Ele entrou durante a partida, você diz? Sim. Entrou melhor que ele entrou. Sim. Sim. Entrou, sim, concordando com você. Ele entrou melhor que o Mudu, a partida que ele vinha fazendo. Mas, assim, é complicado, né? O Sassuolo agora, Dionisi vai ter mais trabalho do que nunca, porque tá perdendo outro cara que é muito importante para a equipe. Vamos ver aí o que o Sassuolo vai arrumar. E já pressionado o Sassuolo, né? Porque tomou uma pisa do Modena na Copa Itália. Uma coisa incrível. Modena. Inclusive o Raspadori deu passe. O Raspadori deu assistência pro gol do Modena, né? Foi tocar a bola. E deu treta lá com o Berardi, né? O Berardi deu um murro na cara de um torcedor, alguma coisa assim, né? Será que treta que deu? Essa aí o Renan pode falar melhor. Correu atrás do torcedor ali que... Foi o outro negócio ali, cara. Segundo ele, Renan, ele falou que xingaram a esposa ou filha dele. Xingaram a família dele, a filha, a esposa. Aí mexer com família de italiano é pedir pra brigar, né? Sim. Aí é difícil atrás do cara. Bom, pessoal, alguma coisa mais a pontuar? Vou passar aqui para os comentários, mas se vocês lembrarem, fiquem à vontade, podem fazer suas observações aí, só vou puxar aqui. É só um comentário. Eu vou na contramão do que vocês acharam. Eu não achei falha do Consigli no gol do Di Maria. Você não achou, não? Não, o Consigli faz o arco certinho e ele fecha todos os ângulos. Aí eu acho que ele não esperava que o Di Maria fosse dar esse chute a la Tsubasa, sabe? Ele deu o lance é que eu acho que pingou e no meu ver, eu acho que assim, ele esperava que o Di Maria fosse mandar direto. Só que como ele resvalou e a bola foi pro alto, acho que isso enganou ele. Entendeu? Isso que eu acho que foi uma falha, assim, sabe? Um erro dele de posicionamento, coisa assim do gênero. Foi o chute do Di Maria que surpreendeu mesmo e acabou encobrindo. Entendi. E o Sassuolo mostrou o que se espera de um clube que teria até uma certa... um passado interessante, né? O Sassuolo, teve uma sequência aí de bons resultados aí na Lega Serie A Team. O Christian está concordando com você aí, ó. É bem candidato ao rebaixamento. O Christian está concordando com você aí, Stefano. Ó. O último apaga a luz, né? Stefano já falou em lives anteriores, Sassuolo em queda vertiginosa. Aí o Christian concordando com você. Sim, exatamente. É gritante a situação do Sassuolo, porque o Sassuolo está vendendo todo mundo, né? Fez um mercado muito fraco, e é nítido, né, que o Dionisi não tem material humano, né, para colocar em campo.
Ele é muito difícil, né, que o Sassuolo se livre do rebaixamento. Ele até teria, né? Por exemplo, ele escolheu, desculpa aí te cortar, Stefano. Ele até teria o Defrel, que foi escolhido, ele tinha o Luca Moro e emprestou o Luca Moro para o time do Bernardo. Então, assim, foi uma escolha assim que eu acho o Luca Moro, mesmo jovem, sem experiência na Série A, acho ele mais jogador do que o Defrel. Eu acho, pelo menos, em particular. Mais. O Defrel é inexplicável ele estar na Série A ainda. É inexplicável, inexplicável. Vamos lá, então. André Concili, aí o Renan explicou isso, né, na visão dele. André Concili falhou no primeiro gol sofrido ou realmente foi uma bola difícil de ser defendida? Segundo o Renan explicou tecnicamente. Foi uma bola inesperada, acho que na realidade, né? Isso aí. A leitura que eu fiz da fala do Renan foi isso. Aí ele esperava uma coisa de defender. É muito complicado de defender essas bolas. Foi exatamente o que eu entendi. Não tá esperando o chute, a bola pinga no chão e te encobre, passa pra você conseguir se recuperar. Você ficou vendido, né? Você esperava um chute direto e não foi aquilo, né? Difícil pra caramba. Bom, e graças a um erro de passe do Ayan, a bola cai nos pés do Ángel Di Maria e o argentino dá uma boa assistência do Vlahovic fechar o caixão da equipe. Eu acho maneiro que o Hércules, ele narra de novo as jogadas para auxiliar. Divertido isso, cara. Mas é isso aí, Hércules. Muito obrigado, Hércules. Obrigado mesmo, cara. Pô, maneiro. Eu tô achando legal que ele vem relembrando. Se vocês um dia for fazer um lance a lance lá no Twitter, já tem um candidato aí, ó. Ele tá resgatando os lances e colocando aqui. Acho que bem legal. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.